Eu sou da Igreja com a Paz do Senhor, amém? Amém. Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia lá no tema da campanha, que se encontra lá em Mateus 8. Aleluia, Deus! Eu vou começar lendo a partir do versículo 5. Todos acharam? Amém. O título diz assim: o centurião de Cafarnaum. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai lá, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Eu quero frisar aqui a parte B do versículo 8, que fala assim: mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Que os irmãos possam se assentar. Eu achei interessante, irmãos, que o Zé Carlos me mandou a escala da pregação, e eu tinha acabado de falar sobre essa palavra com a minha cunhada. Eu falei: Senhor, era só brincadeira, eu não estava falando sério não, o Senhor levou muito a sério. Foi muito rápido, não tinha nem uma hora que eu tinha comentado sobre a palavra, foi numa brincadeira e ele trouxe para mim. Eu falei: mas amém, Senhor, eu já entendi. E eu não sei, né, talvez aqui alguns irmãos já tenham visto essa série The Chosen. E quando ele falou comigo, eu estava assistindo exatamente essa parte da palavra, que fala sobre aquele comandante, né, se eu não me engano, romano, que faz essa petição a Jesus, né? E ele não era crente, ele não era evangélico, ele não era um seguidor de Jesus, ele não era ninguém como nós que buscamos a palavra a cada dia, mas ele era alguém que tinha fé. Aleluia. E ali ele falou: Senhor, eu não sou digno que tu entre na minha casa, mas basta somente uma palavra tua, porque o meu servo, ele vai ser curado. Só que no momento que o Senhor falou: vai, que eu vou curar ele, ele saiu de lá com fé que o Senhor podia fazer. E quando ele chegou na casa dele, aquele servo dele estava curado. Irmãos, basta somente uma palavra do Senhor. Eu achei interessante que o Senhor foi falando comigo conforme eu fui lendo, né, estudando essa parte aqui que fala sobre o tema. E eu falei: Senhor, fala comigo, porque de mim eu não quero que venha nada. Se for vir de mim, eu não quero nem pregar. É importante que o Senhor me use para a tua igreja. Porque quando eu me coloco na brecha, eu sei que o Senhor me usa. É assim na minha e na tua vida. Cada um aqui tem uma chamada. Eu não sei se o Senhor te chamou para orar, te chamou para pregar, te chamou para interceder por vidas. Eu não sei se você é levita da casa do Senhor. Eu não sei. Cada um o Senhor chama de uma maneira. Mas o Senhor, ele tem esse mistério comigo. E muitas das vezes eu acho até que eu não sou capaz. Eu achei interessante, eu não sei se ela está aqui, a irmã Patrícia falou ontem, que muitas das vezes ela se acha o menor da casa. E eu prefiro me achar menor da casa também. Porque quando Davi estava lá atrás, pastoreando as ovelhas, ninguém deu nada por Davi. Davi era o menor da casa. Ninguém deu nada por Davi. O Senhor falou: é ele que eu quero. É ele que ninguém enxerga, é ele que ninguém vê, é ele que está lá dentro pastoreando as ovelhas. Quando está todo mundo aqui, todo mundo está vendo os outros, mas Davi está lá pastoreando as ovelhas, fazendo a vontade do Senhor. É ele que eu quero. Talvez ele fosse o menor da casa, talvez ele fosse quem ninguém dava nada, assim como eu, como você. Mas o Senhor me chamou e te chamou para uma grande obra. E eu falei: Senhor, eu não posso recuar dessa obra.
Então, quando o irmão Zé Carlos falou para mim, eu falei amém. Sabe por quê? É necessário que nós saímos da nossa casa para fazer o ID. E essa palavra ela é muito forte, irmãos. Quando você fala de fé, você não está falando qualquer coisa. Você já está falando do Senhor, então eu sempre fico nervosa para trazer a palavra, porque eu não estou falando de mim. Quando eu falo do meu irmão, talvez posso falar de qualquer maneira. Mas para falar do Senhor, não posso vir de qualquer maneira aqui no altar. Eu tenho que estar posicionada. Se eu estiver em pecado, eu não posso subir aqui. Eu tenho que estar posicionada. Eu tenho que estar certa na presença do Senhor. Se eu estiver simplesmente fazendo de qualquer maneira, eu não posso estar aqui. Eu falei, Senhor, me prepara. Me prepara. Eu posso vir aqui uma vez no ano, mas que eu faça a vontade do Senhor. Irmãos, eu creio que o Senhor ele vai falar ao teu coração nessa noite. Quando o Senhor falava comigo aqui dentro da palavra, Ele começou a me trazer alguns exemplos. E falou de Daniel também. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões. Daniel ele foi lançado na cova dos leões ali, mas em momento nenhum ele falou, não, eu não vou entrar, eu vou negar o meu Deus. Eu vou fazer da maneira que eu quero, eu vou fazer do jeito que eu acho que eu devo fazer. Daniel foi lá e falou, pode me lançar lá. Porque ele sabia o Deus que ele servia, ele foi com fé. Ele foi com fé que o mesmo Senhor que permitiu que ele entrasse naquela cova, ia tirar ele de lá. Não tem leão, não tem nada que possa te fazer, muitas das vezes, passar por alguma situação e deixar de fazer você ter fé. Só que eu e você fazemos isso. A primeira situação que a gente passa, cadê meu Deus? Ué, por que Deus permitiu eu passar por isso? Somos nós que deixamos a nossa fé esmorecer. E às vezes é muito necessário que a gente já levante. Senhor, injeta uma porção de fé na minha vida. Injeta ânimo, Senhor. Porque lutas nós vamos passar. O Senhor já deixou. Só que Ele falou, mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. E se o Senhor venceu o mundo, Ele vai nos dar estratégia para vencer. Momento nenhum o Senhor falou pra gente que seria fácil. Meu filho, vai lá. Eu morri naquela cruz, mas vai ser fácil. É para isso que eu morri, não é isso. Ele nos deu as instruções, está aqui, ó. Ele falou que seria difícil, mas que Ele ia nos dar ânimo a cada dia. E muitas das vezes, no meio da nossa caminhada, a gente passa 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ah, mas não tem nada acontecendo. E a gente começa a deixar de crer. Só que o Senhor fazendo, Ele vai ser Deus. E o Senhor deixando de fazer, Ele vai permanecer sendo Deus na nossa vida. Então, independente da gente crendo ou deixando de crer, o Senhor Ele vai continuar sendo Deus. Só quem perde no meio disso tudo sou eu e você. Porque enquanto a gente está deixando de crer, tem gente crendo, vendo um milagre, vendo o Senhor realizando. Porque é através da nossa atitude que as coisas começam a acontecer. Tem sido falado aqui no meio do culto inteiro, em questão de oração. E a gente sabe quantas vezes eu já ouvi falar, orar mais ação. Você ora e age. Você ora daqui e movimenta o céu de lá. Você ora daqui e movimenta o céu de lá. Irmão, você não está entendendo o poder da oração. Se você estivesse entendendo que enquanto você está orando, Deus está agindo, tu não tinha parado de orar por causa da tua situação. Porque no momento da tua situação, você vai começar a buscar de uma maneira diferente. Aqui na oportunidade que eu tive quinta-feira, eu falei sobre isso. Às vezes é necessário o Senhor nos colocar num deserto, sabe para quê? Para a gente entender que é necessário orar. É necessário a gente buscar. É necessário a gente entender que o deserto não é para a gente permanecer. O deserto não é lugar para crente. Deserto é lugar de ensinamento. Deserto é lugar de crescimento. Deserto é lugar de você se preparar para alguma coisa. Deserto não é lugar para você permanecer. Deserto não é lugar para você morrer. Mas muitas das vezes a gente não consegue entender isso. E o Senhor falava comigo sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram 3 que foram lançados na fornalha. Eles podiam recuar. Quando Nabucodonosor falou, tu vai continuar adorando o teu Deus? Nabucodonosor, ele tinha a maneira dele. Que ele queria que a adoração fosse para a estátua, fosse até para ele, mas para o nosso Deus não. E eles não, eles falaram, eu vou adorar o meu Deus. Foi quando eles foram lançados na fornalha. Aquece.
Aquece essa fornalha que eu quero ver se o Deus deles vão livrar eles de lá. Aquece essa fornalha. A fornalha foi aquecida. Só que eu entendo que quando a fornalha é aquecida, a gente tem que permanecer orando, como eles fizeram. Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqui na Bíblia relata que quando colocaram eles ali, antes de entrar na fornalha, os soldados que estavam ali já foram mortos. Mas eles tiveram fé. Que o mesmo Deus que permitiu que eles entrassem naquela fornalha ia fazer com que eles saíssem dali. Aleluia. Sem uma lesão. Aleluia. E o mais interessante foi que ele falou assim: eu coloquei só 3 lá dentro. Meu Deus. Eu coloquei só 3 lá dentro, mas eu estou vendo 4 pessoas. Você não está entendendo o que eu estou falando. Eu coloquei só 3 lá dentro. Eu estou vendo 4 pessoas. O Senhor, ele vai te colocar na fornalha. Ele vai permitir que tu entre. Mas ele vai mandar o 4º homem da fornalha junto. Ele não vai permitir que tu vá sozinho. O 4º homem da fornalha, ele vai te acompanhar por onde você vai. Por mais que você deixe de crer, deixe de ter fé, a misericórdia do Senhor, ele me alcança e te alcança todos os dias. Eu sou falha, eu sou pecador, eu falo: Senhor, todas as manhãs eu levanto, me ajoelho e falo: Senhor, eu nem mereço, mas é mais um dia que o Senhor me deu a permissão de estar de pé. Mesmo com as minhas falhas, mesmo com os meus pecados, mesmo com tudo que eu reclamo, que eu murmuro, o Senhor me permitiu, irmão. Aproveita a oportunidade que você tem, que eu estou tendo de estar aqui. Você está tendo a oportunidade de estar sentado aí louvando o Deus dos deuses, o Senhor dos exércitos. E muitas das vezes você entra por essas portas de cabeça baixa, sem fé, sem entender que o Senhor tem um propósito na tua vida. E é por isso que você está passando, eu estou passando por esse deserto. Meu Deus. Irmão, é necessário que você acorde todas as manhãs e entenda: existe um propósito. Já foi falado aqui nessa noite. Se você tiver fé, você vai ser curado. Se você tiver fé, o teu filho, o teu marido, o teu irmão vai ser liberto. Se você tiver fé, aquele que você ora, que você espera entrar por essas portas, vai entrar. Só basta você ter fé e continuar orando, continuar crendo, porque o Senhor, ele não mudou. Quem muda sou eu e você. Quem muda somos nós, que acham que o Senhor tem que fazer do nosso tempo, do nosso jeito. Mas não é dessa maneira. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Aquele que a gente acha que é nosso inimigo, muitas das vezes vai olhar e vai achar que a gente fez com as nossas mãos. Mas não, o Senhor, ele precisa fazer de uma maneira. Ele vai tirar tudo do lugar se for necessário. Mas quando ele colocar no lugar, ele vai fazer com perfeição. Para as pessoas verem que foi o Senhor que fez na minha e na tua vida. Para as pessoas entenderem que o Deus que nós servimos não é qualquer um. É o Deus dos exércitos. É aquele que muitas das vezes você nem merece, eu nem mereço. Mas ele cumpre. Ele cumpre a promessa dele na minha e na tua vida. Então, irmãos, é necessário. Pede para o Senhor nessa noite. Eu não sei a maneira que você entrou aqui. Eu sei a maneira que eu entrei. Eu não sei qual é o propósito que tu tem no teu coração e na tua vida. Eu sei o propósito que eu tenho aqui, ó. Eu sei todas as vezes o que eu falo com o Senhor quando eu boto meu joelho no chão, quando eu entro por essas portas. Eu sei que cada um aqui, quando sobe nesse lugar, quando entra aqui, é porque existe um propósito no meu e no teu coração. Irmão, não deixa de crer. Não deixa de ter fé. A Thaís, que é mais próxima de mim, que é minha irmã, ela, muitas das vezes eu faço algumas loucuras, ela fala: Raíssa, tu é maluca. Eu falo: eu vou comprar sem dinheiro. Eu não estou vendo nada. Aí ela fala: Raíssa, tu é maluca? Não, porque eu sei que o Senhor vai prover, a provisão vem dele. E quando eu vou ver, eu consegui pagar até o final. É assim que meu Deus faz. O Senhor, ele tem poder para fazer isso. E a todo momento foi falado de provisão. O Senhor usou a irmã Roseli. Eu vou falar o que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu nem comecei a falar, já estou querendo chorar. Porque foi algo que me impactou muito. E eu usei a minha fé. Muitas das vezes a gente precisa esperar o nosso momento de desespero para usar a nossa fé. Qual é o desespero que talvez você esteja passando hoje para tu mostrar a tua fé? Para tu colocar a tua fé em prática. Senhor, não estou mais aguentando esse momento. Eu vou colocar a minha fé em prática, porque eu sei que tu tem poder para mudar o quadro da minha vida. Aleluia, Jesus! Eu vou falar o que aconteceu comigo, irmãos.
alguns anos atrás. O Richard era pequeno, talvez ele se recorde agora, mas ele devia ter mais ou menos uns 6, 7 anos. Eu terminei meu casamento e resolvi voltar para casa dos meus pais. Não chora junto comigo não, tá? Resolvi voltar para casa dos meus pais. E ali meus pais se separaram. Só que eu ainda trabalhava naquela época, né? E estava tudo bem, estava tudo certo, graças a Deus. E o Senhor permitiu o vento se levantar. Quando meus pais se separaram, cada um foi para o seu lado. E logo em seguida eu fui mandado embora do meu trabalho. Irmãos, eu quero que você preste atenção nisso daqui que eu vou falar. Porque eu tenho certeza que não é só eu que passei. E talvez eu possa passar mais uma vez, eu não sei. Mas eu glorifiquei ao meu Senhor naquele momento. Eu, em momento nenhum, parei para murmurar, para falar: Senhor, por que eu estou passando por isso? Eita, Jesus! Meu Deus, mas até quando? Sabe o que eu fiz? Senhor, se eu estou passando é porque existe um propósito. Eita, Jesus! Aleluia! E ali começaram a acabar as coisas dentro da minha casa. Eu olhava, abria minha despensa e não tinha nada. Irmão, sabe o que é nada? Eu, Deus e o meu filho. E ali eu falei: Senhor, eu nem trabalho, mas eu sou dizimista com um pouco da tua casa. Deus! E na tua palavra diz que eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passa fome. Então eu tenho certeza que talvez o Senhor não vai me dar o dinheiro para comprar, mas a tua provisão vai ser comigo. E ali eu comecei a enriquecer o meu coração, pedindo ao Senhor. E engraçado que eu tinha 2 sofás na minha casa, eu estava sentada num sofá e o Richard no outro. E ali eu orando em silêncio, o Richard falou assim pra mim: mamãe, queria tanto comer um biscoitinho. Cadê o biscoito? Nessa hora você não tem nem o que falar, irmão. Eu virei pro meu cantinho, comecei a chorar. Falei: a mamãe vai dar um jeito. Irmão, se tem uma coisa que eu sempre tive, independente de deserto, é fé. Eu falo aqui com temor no coração, porque eu sei o Senhor que eu sirvo. Não é a tua situação que vai fazer você perder a tua fé. Independente daquilo que você está vivendo hoje, bota na tua cabeça, tem um propósito. E eu sabia que naquele momento eu estava passando. Mas tudo tem um propósito. E na palavra do Senhor diz: hoje você não está entendendo aquilo que você está passando. Hoje você não está entendendo. Mas calma, espera só mais um pouquinho. Vai chegar o momento de tu contar teu testemunho. Vai chegar o momento de tu chegar aqui na frente e falar: o Senhor fez, o Senhor foi comigo. Só que você precisa exercitar a tua fé. E ali eu virei pro meu cantinho, comecei a orar, chorando, falando com Deus. Não deu uns 10 minutos, o pai dele chamou lá na minha porta e levou ele. Eu falei: compra um biscoito pra ele que ele tá com vontade. Não falei nada porque ninguém precisa saber. Nem a minha família sabia, só eu e Deus. Quando ele levou ele, eu fechei a porta da minha casa, ajoelhei ele na frente do sofá, comecei a orar. Acabei de orar, sentei no sofá e coloquei aquele louvor: Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, irmão. Eu coloquei esse louvor e comecei a chorar mais ainda. E engraçado que eu chorando, eu peguei no sono. Eu acho que não demorou 20 minutos que eu peguei no sono. Meu irmão chegou lá na minha casa: Raíssa, acorda, que isso é hora de tu tá dormindo. Aí eu falei: quem é, gente? O que está acontecendo? O Senhor mandou te abençoar, toma aqui, ó. 3 caixas. Na época que começou a vender as coisas, ninguém queria comprar sacola. 3 caixas desse tamanho, com tudo dentro, irmão. Você não está entendendo que eu estou falando, que esse Deus é o Deus que eu sirvo. É o Deus que você serve. Irmãos, eu orei com fé, o Senhor proveu na minha vida. Quando eu olhei, tinha arroz, tinha feijão, tinha de tudo, tinha mistura e tinha biscoito. Eu falei: Senhor, muito obrigado, eu nem mereço isso. Eu nem mereço
isso, mas o Senhor enviou a provisão, o Senhor ouviu a minha oração. Eu não falei com ninguém, eu não liguei pro meu irmão pedindo, não. Ele falou, o Senhor me mandou aqui para te abençoar. Meu irmão mora lá em São João de Meriti. Ele não mora do lado da minha casa, ele nem sabia o que eu estava passando. Eu falei, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor é fiel na minha vida. E ali, com tudo que eu passei, eu falei, Senhor, abre uma porta. Eu sei que no teu tempo tu vai abrir uma porta para mim. Como eu falei aqui, na palavra do Senhor, ela não mente. Diz que o justo não vai mendigar o pão. Irmãos, na época eu era dependente do Bolsa Família. E como eu estava nessa guerra de separação com o pai do Richard, então nem pensão tinha. Eu dizimava a casa do Senhor. Às vezes eu dava R$30. Mas eu falava assim, não é isso, não é o Senhor, ele não vê a quantidade. Ele vê a qualidade. Sabe qual é a qualidade? O teu coração. Senhor, quando eu vou aumentar esse dízimo? Eu não sei. Mas o Senhor vai abrir porta para mim. E eu queria assim, eu não queria dizimar porque eu queria me mostrar para ninguém, porque R$30 não dá nem para você mostrar. Eu só queria simplesmente de todo o meu coração entregar aquilo que é de direito ao Senhor. Porque eu falava, eu sei que um dia o Senhor vai fazer na minha vida, eu vou subir naquele altar e eu vou falar, Senhor, foi o Senhor que fez. E ali eu entreguei no altar do Senhor, falei, Senhor, não vou murmurar, não vou reclamar. Existe um tempo para todas as coisas. É no teu tempo, não é no meu tempo, é do teu jeito, não é do meu jeito. Que é assim que a gente é, irmão. É assim que a gente é. O Senhor falou comigo, eu falei, Senhor, eu não sei nem o que eu vou falar lá. Eu não sei nem o que eu vou falar. E o Senhor fala assim, fala o que eu já fiz na tua vida. É necessário você abrir a boca, porque tem vidas que vão ser edificadas através de você. Talvez você ache que não, mas tem pessoas que passam pela mesma situação que você e acham que não tem mais jeito. Tem coisa que às vezes você passou e você não quer abrir a boca. O Senhor permitiu que você passasse para algum dia você chegar e edificar a vida de alguém. Porque às vezes tem alguém querendo desistir e você não abriu a boca para falar. Às vezes você fala assim, usa o pastor, usa a pastora. Não, eu não entendo nada, eu nem sei ler, eu nem sei falar. Não, é você que o Senhor quer usar. Amém, glória a Deus. Irmão, muitas das vezes tem alguém sentado do teu lado que está passando pela mesma situação que você passou, está precisando de um abraço. E a gente olha assim, eu estou precisando também. Eu tô assim, eu tô assado. Não! Tenta olhar um pouquinho para a situação do teu irmão. Quer um exemplo na Bíblia? Jó. Jó, ele passou por tudo que ele passou. Mas o que fala na palavra? Qual foi o momento que Jó foi abençoado? Quando ele orou pelos seus amigos, pelos seus irmãos. Jó foi abençoado quando ele deixou o problema dele de lado e entendeu que não é só ele, não é o ego dele, não é a necessidade dele. Existem pessoas que também precisam, que vai além do teu problema. E olha que ele perdeu muita coisa. Às vezes eu e você perdemos muito menos e a gente murmura. A gente esquece que tem muita gente que precisa. Que o ID é isso, você olhar para o problema do teu irmão. O ID é isso, você esquecer o teu problema. Porque a gente entra aqui por essas portas, só lembra do nosso eu. Não, eu vou lá porque eu estou precisando. Preciso orar pela minha vida, eu preciso que a irmã vá lá, coloque a mão em mim e me ore. E o teu irmão está sentado do teu lado. Aleluia, Deus! O Senhor, ele vai fazer você passar. Mas não é para você passar e guardar para você. Muitas das vezes eu guardo algumas coisas para mim. Eu falei até para Thaís, o Senhor está me cobrando de contar alguns testemunhos. Porque as coisas que você passa, irmão, é para você edificar a vida de alguém. A fé de alguém. O Senhor jamais ele vai permitir que você passe qualquer coisa que você tenha passado em vão. O Senhor, ele tem amor pela mim e pela tua vida. Ele tem zelo pelas nossas vidas. Mas é necessário, porque senão a palavra dele não vai se cumprir. É necessário que alguém que está dentro da tua casa veja que você passou, mas você não parou. É necessário que alguém dentro da tua casa veja que você passou, mas você não caiu, você permaneceu. Aí sabe o que a pessoa vai fazer? Que Deus é esse que ela serve. Que Deus é esse que ele serve. Eu vou lá. Porque se fez na vida dela, fez na vida dele, vai fazer na minha também. É assim que funciona.
Isso é você exercer a tua fé. Porque enquanto você está fazendo aqui, com certeza tu está movimentando o céu. O mundo espiritual é movimentado através de nós. O Senhor ele pode fazer sem eu abrir a boca, sem você abrir a boca. Aleluia, Deus. Mas existe uma necessidade. Que a gente pare de se acovardar. Entenda que enquanto a gente estiver parado, o Senhor ele não tem obrigação de fazer nada. Existem promessas, coisas que estão paradas nas nossas vidas, não é culpa do Senhor, não é culpa do meu irmão, não é culpa do teu irmão, não é culpa de ninguém na nossa casa, é culpa minha e tua. Sabe por quê? Porque ao invés de você estar orando, tu está sentado esperando o Senhor fazer. Eu sou assim. Nós somos falhos, nós somos assim, esperando o Senhor fazer por mim e por você. Mas e você, o que tu está fazendo? E eu, o que eu estou fazendo para o meu Senhor? Eu vejo assim, eu converso muito com a Thaís sobre isso, que além de ela ser minha irmã, agora é minha líder. Ou seja, cobrança duas vezes, irmã mais velha e liderança. E eu falei com a Thaís que quando eu passei da outra igreja para cá, eu falei, Thaís, quando você faz essa passagem assim de uma igreja para outra, você estranha muita coisa. E eu ainda estou fazendo a minha adaptação. Irmão, para quem não sabe, aqui eu já fui de mesa de oração. E já fui de frente da consagração. Eu já preguei, eu já dirigi, eu já fiz tudo. E muitas das vezes eu mesma estou sentada ali, ó, o Senhor está falando comigo e eu me acovardo. Quantas vezes você falou isso para mim? Sabe por quê? Nós somos falhos. Mas a gente quer que o Senhor faça na nossa vida. Irmãos, é necessário uma mudança minha e sua. Às vezes a vitória está aqui, ó, na minha e na sua frente. Mas a partir do momento que você se encorajar e tomar uma atitude e começar a exercer a tua fé de uma maneira diferente, o Senhor vai falar, agora ela está preparada. Agora ele está preparado para receber. Às vezes a vitória está na tua mão aqui, ó. Você só não recebeu, não foi por causa de ninguém. É Deus. Irmão, começa a orar diferente. Senhor, eu creio que tu tem poder para fazer na minha vida. Aí sabe o que tu fala? Ah, não recebi ainda porque Satanás é sujo. Não, Satanás é sujo. Mas às vezes é eu e você. A gente cansa no meio da caminhada e não quer mais orar, não quer mais buscar. A gente, Deus entende. Deus não entende não. Deus não entende não, porque Ele quer fazer. Mas para Ele fazer, você precisa também fazer. Eu preciso fazer. Então que o nosso cansaço, a nossa fadiga, tudo que a gente vive diariamente, não faça a gente esquecer quem é o Senhor na minha e na tua vida. Não faça a gente esquecer que a promessa dele ainda continua de pé. Não faça a gente esquecer que independente da situação, ele não precisa de circunstância para ele cumprir na minha e na tua vida. Mas é necessário que nós tenhamos fé, irmão. E eu quero falar para você que, assim como o Senhor, Ele entrou com a provisão na minha vida. O Senhor está me mandando falar isso porque talvez exista alguém aqui no nosso meio que está passando por uma situação parecida e está achando que o Senhor não está vendo. O Senhor, Ele é contigo, assim como Ele foi comigo, como Ele tem sido comigo. Glória a Deus. Você fala, Senhor, mas eu estou passando por isso, será que eu mereço? Não é questão de merecer. É questão de existir uma necessidade, porque assim como eu passei, você vai passar para amanhã lá na frente você contar o teu testemunho. É testemunho de vitória, porque o Senhor Ele faz isso. Ele te tira do pouco e te coloca no muito. Ele te faz passar por coisas, mas Ele mostra para você que Ele é Deus na tua vida. Ele muitas das vezes faz as pessoas te desenganarem, para Ele falar assim, ó, foi eu que fiz o impossível, o milagre na vida dela. As pessoas que desacreditam de você, vê você subindo, descendo essas escadas e acham que nada está acontecendo, vai ter que ver o Senhor agindo na tua vida. Vai ter que ver o Senhor fazendo aquilo que Ele prometeu. Olha lá, está subindo, está descendo e nada está acontecendo. Não, irmão, espera só mais um pouquinho, porque tu vai ver o que o Senhor tem para fazer. O Senhor Ele tem coisas grandes para fazer na minha e na tua vida. Eu vou deixar essa palavra para vocês. E eu pedi para a Sara separar um louvor que ele fala muito ao meu coração. Talvez a igreja não conheça muito, mas é um louvor que, desde o início da minha caminhada,
Ele fala muito comigo, eu não sei se ele tem, acho que ele tem até mais tempo do que da minha caminhada, mas esse louvor ele fala profundamente ao meu coração. E interessante que eu estava ali no meu trabalho e aquela movimentação de cliente entrando, cliente saindo, e em um determinado momento, parece que o Senhor preparou esse momento para falar comigo. Ele me trouxe esse louvor à memória, que eu já tinha me esquecido dele. E eu comecei a chorar sozinha no meu trabalho. Eu de frente para a rua, falei, Senhor, só não permita que ninguém entre. Eu comecei a me debulhar em lágrimas e comecei a sentir a presença do Senhor sentadinha no meu trabalho. Eu falei, Senhor, eu já entendi. E eu vou trazer esse louvor para que você faça dele uma oração para a tua vida. Quando a Sara soltar ali o louvor, eu vou pedir que os irmãos fiquem de olhos fechados, só meditando na palavra, na letra do louvor, que eu creio que assim como ele falou comigo, profundamente mais cedo no meu trabalho, ele vai falar com você. Ele vai falar ao teu coração. Irmãos, eu quero deixar esse louvor para que você possa entender que a fé é quem te move. A fé é quem te leva para mais perto do Senhor. A fé a todo momento ela vai te fazer ver coisas que você não enxerga com teus olhos carnais. Mas a fé ela te faz ver além disso, ela te faz ver com teus olhos espirituais. Então que você possa entender que a partir do momento que você exercita a tua fé, você começa a orar, você começa a buscar, você faz propósito, você fala com o Senhor de uma maneira diferente. O céu está se movimentando a teu favor. E o Senhor está agindo em prol da tua vida. E aquilo que você pede ao Senhor no momento certo vai acontecer. Eu quero que os irmãos fiquem com essa palavra e meditem no louvor que eu vou pedir para a Sara soltar agora. Pode soltar, Sara.